e a gente já começa falando sobre missão de vida, porque a hipnoterapia e a alfa-terapia podem ajudar você nessa descoberta. Agora eu te pergunto, você sabe qual é a sua missão de vida? Você que está assistindo aí pelo Aura Pura, nosso aplicativo parceiro, coloque no chat para mim. E se você quiser saber alguma coisa sobre o tema, você participa também pelo WhatsApp, tá? É só nos enviar naquele número que você já conhece, que é o 11 96271 0106. Estamos recebendo o professor Nagai. Professor, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Edu, prazer muito meu estar aqui novamente aqui no Bom Astral, conversando com você e toda essa equipe aqui. E um feliz ano para você, viu? Que seja um ótimo aí, feliz 2025. Ano novo, é o primeiro programa do ano de 2025. Isso aí. Bom, estamos recebendo também, gente, a Priscila Germano. Ela é hipnoterapeuta também e alfa-terapeuta. Priscila, bem-vinda, viu? Prazer tê-la aqui. Prazer, bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade. E Priscila aprendeu com o professor Nagai, né? O método da alfa-terapia. Sim, eu costumo dizer para as pessoas que existia uma Priscila antes Nagai e uma pós-Nagai. Que legal. Ela uma nova descobriu a versão. missão. Ela descobriu a missão. É, exatamente. Que é o nosso tema de hoje, né? Então, como que foi essa descoberta da sua missão de vida? Quando eu conheci o professor Nagai, foi no primeiro momento para fazer uma sessão de terapia. Em uma dessas sessões de terapia, eu acabei descobrindo a minha verdadeira missão de vida. Porque eu fiz 4 faculdades, trabalhei em diversas áreas e parecia que nada que eu fazia na minha vida dava certo. Então chegou um momento que eu me sentia muito frustrada. E eu falei, gente, não é possível que eu com 40 anos de idade ainda não sei quem eu sou, para onde eu vou, porque tudo que eu começava eu não conseguia terminar ou não tinha sucesso. E em uma das sessões que eu fiz de alfa-terapia com o professor Nagai, eu realmente descobri a minha vocação, eu descobri o meu propósito de vida. Que legal, porque realmente, né, professor, tem muita gente que às vezes fica rodando em círculos e passa uma vida toda e não descobre, né? Sim, porque na verdade muitas pessoas, né, tentam agradar a mamãe e o papai e acabam fazendo aquilo que os pais não fizeram. Então muitos pais cobram isso de filho. Muitos jovens, né, que tentam ser médico e de repente você pergunta, você quer ser médico? Não, é meu pai, é minha mãe que quer ser médico e não conseguiu e joga a responsabilidade para o filho. No caso dela, fizemos alfa-terapia. Na primeira sessão, a gente já foi buscar essa essência, qual que era a missão dela. E a missão dela era querer ajudar o próximo. E a alfa-terapia não tem coisa melhor que a alfa-terapia e hipnoterapia para ajudar o próximo. Ela chegou até a fazer direito, né, no passado, com essa ideia de ajudar o outro, de né? ajudar o outro. E eu acabei vendo que às vezes acabava sendo uma profissão muito difícil, né? Porque às vezes ajudar o outro nem sempre era o correto a fazer. E aí eu me frustrei novamente. Entendi. E tem muita gente... E não só isso na alfa-terapia, porque ela gostou tanto que veio fazer o curso, né? E hoje ela já fez o curso básico e concluiu o curso avançado. Hoje se encontrou. Eu já sou terapeuta. Muito legal. Formada pelo professor Nagai. E tem muita gente que os procura justamente para isso, para saber sobre missão de vida? Com certeza. Muitas pessoas estão perdidas. Aliás, muitas pessoas acabam partindo para o mundo espiritual, não querendo morrer, porque não descobriu a sua verdadeira missão de vida. Isso também está muito ligado com a vocação e aptidão profissional também, né? Ah, entendi. É porque às vezes é como você disse, né? Ou a pessoa vai para satisfazer os pais, ou também vai buscando uma profissão que dê dinheiro, né? Para poder se bancar, se manter, né? E a pessoa vê a profissão que está em alta, mas às vezes é como você disse, ela não tem aptidão nenhuma para aquilo. Então, mas aí que está um grande erro. As pessoas veem o fulano está ganhando dinheiro com a pastelaria, vou montar a pastelaria também. E não é a mesma coisa. Sim. Você tem que realmente descobrir a sua verdadeira missão. Quando ela descobriu a verdadeira missão, nós fizemos até um relaxamento mental, tocamos no chakra cardíaco, ela descobriu que ela sentia um vazio, descobrimos de onde vem esse vazio, que ela acabou falando, que fez vários cursos e ainda está insatisfeita. E na alfa-terapia eu joguei a mente dela no futuro. Falei, veja você nessa área profissional como alfa-terapeuta. Nossa, ela se viu no futuro, atendendo, viajando, palestrando, Que legal. viajando de avião. Foi. Então tem esse exercício da projeção, que é como se fosse a gente vestir essa missão para realmente saber se isso vai satisfazer no futuro. Isso. A pessoa, qualquer pessoa que entrar no estado alfa, no subconsciente dela, qualquer pessoa, existe o presente, passado e o futuro. Então, o passado você vai regredir a memória para eliminar os traumas.
O presente é como você está hoje. Então você aperta no chakra, você está feliz? Não. Então vamos jogar a mente para o futuro. E no futuro, quando você joga ela numa determinada profissão ou atuação, ela vai se ver feliz ou não. E aí quando ela se viu como alfa-terapeuta, ela se sentiu muito feliz, visualizou, ela conseguiu enxergar viajando, fazendo conferência, palestra e etc. Então, assim, a sensação que dá é que a missão de vida, né, quando a gente está conectado a ela, você sente um preenchimento, né? Uma coisa que empolga, É uma motiva. felicidade, assim, que é um sentimento que eu nunca tinha tido antes dentro de mim, é uma emoção muito diferente. E já ao contrário, quando a gente não sabe, parece dar um vazio, né? Era o que eu sentia antes. Mas ela se sentia tão feliz que o namorado dela percebeu quando Foi. tem casamento. Olha, eu namoro com o Leandro, vai ser 10 anos já, né? E o Leandro até fez questão de conhecer o Nagai pessoalmente para perguntar o que ele fez comigo. O que aconteceu, O que aconteceu com a minha mulher, porque ela não é mais a mesma. Outra e pessoa. depois dessa sessão de terapia, ele até comentou, essa mulher, ela teve um upgrade de 80% na primeira sessão que eu fiz com o Nagai. E ele até falou, agora eu quero casar com ela. Uau! Mas parece-me que foram várias coisas, né? Que tratou além da questão da missão de vida, né? A alfa-terapia te trouxe curas para várias questões, né? Sim, como eu disse, o primeiro momento foi essa, que era o que estava mais importante na minha vida para eu resolver. Mas eu tinha um problema muito sério com cheiro. Eu não conseguia ir na academia porque eu tinha um trauma com cheiro, eu passava mal, eu vomitava com Efeitos cheiro. físicos Efeitos mesmo. físicos mesmo, com cheiro. Eu tinha um problema também para dormir. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E com o emagrecimento. Então, depois, assim, esses foram os 3 principais, assim, que eu consigo falar agora no momento, mas fora diversas outras coisas na minha vida que foram tratadas e mudadas com a alfa-terapia. Era a dificuldade para emagrecer que ela tinha? Muita ansiedade, então ela tinha muito esse negócio de começar e não conseguir concluir, né? E na alfa-terapia a gente descobriu a causa. Que na alfa-terapia não faz milagre, a gente vai descobrir a causa que gera ansiedade. E essa ansiedade que acaba gerando essa palpitação, e a pessoa acaba confundindo e acaba comendo, porque ansiedade normalmente é medo. E uma pessoa que sente medo tem necessidade de comer. Né? Então ela pode falar melhor de onde descobriu a causa. Que foi no ventre da sua mãe, né? Foi, exatamente. Foi no ventre da minha mãe que eu descobri toda essa causa de ansiedade, por tudo que aconteceu na gestação. E a minha missão de vida, realmente, eu descobri no ventre da minha mãe. Por quê? Em uma das sessões, eu fui até o ventre da minha mãe e ali eu entendi que realmente eu escolhi a minha mãe para que eu tornasse ela forte e corajosa. Então, a minha missão também começou ali e todo o controle sobre a minha vida, sobre tudo que aconteceu depois que eu descobri que eu nasci para ser forte e corajosa. E todas as pessoas que estão ao meu lado, eu torno também elas fortes e corajosas. Olha só, interessante, né? Então foi uma espécie de uma regressão, né? Que na regressão de memória, né? Resumindo, a mãe dela foi muito prematura, né? Na gestação dela foi muito assim inesperado, né? Minha mãe engravidou com 13 anos de idade. Ah, então era Imagine muito uma jovem. adolescente, 13 anos, grávida dela. Sim. Né? Imagine só, uma jovem. Então ela passou por todo esse drama, a mãe sem querer acabou passando toda essa insegurança para ela, né? E aí a gente fez um trabalho de ressignificação, por que ela veio justamente nessa questão de missão, nessa família. Aí ela entendeu o significado, né? Então, trabalha-se questões profundas, né? Sim. Sim. Muito legal. Ó, nós temos uma pergunta que chegou pelo Instagram do perfil Pura Ozônia. Ela pergunta, a alfa-terapia não é a mesma coisa que meditação guiada? Ela é muito mais profundo, muito mais direcionada. A meditação, você relaxa, pode até entrar no estado alfa e você vai seguir a orientação do áudio ou do profissional. Na alfa-terapia, não. O terapeuta induz ao estado alfa, a pessoa está absolutamente no estado alfa, que no estado alfa, suas pálpebras ficam inteiramente coladas, totalmente coladas, você não consegue abrir no estado alfa. E aí sim, você entra nesse nível mais profundo, quase entrando no nível teta. E aí o terapeuta toca no chakra cardíaco, que eu já fiz isso com você, né? Sim. E é dolorido. E aqui sim o terapeuta vai descobrir quais são as 5 emoções que estão te atrapalhando. Se é o medo, se é tristeza, se é raiva,
se é ansiedade ou se é solidão. Então, nós vamos trabalhar todos esses 5 sentimentos. Eu imagino que as pessoas, por vezes, vão para buscar, por exemplo, qual é a missão de vida, mas acaba se trabalhando várias outras coisas, né, que aparecem no caminho. Tanto é que ela descobriu outras coisas, né? Esse do cheiro foi um deles, né? Que ela não conseguia nem entrar numa academia, porque ele sabe aquele cheiro de suor que dá na academia. Já incomodava, enjoava. E ela descobriu a causa. E não foi na academia, né? Não. Olha. Conta aonde foi. Foi uma sessão também de alfaterapia com o professor Nagai, né? Então, assim, eu tinha um problema com... Uma vez eu peguei um trem muito cheio, e aí aconteceu, deu aquele suor, com aquele monte de pessoas ali dentro, eu acabar passando mal. Então, eu peguei 2 traumas, além do cheiro de suor, para eu não conseguir ir mais na academia, como também andar de transporte público. Entendi. Eu não conseguia. Hoje eu ando normal, vou na academia normal, posso sentir qualquer tipo de cheiro que não me faz mal. Não vomito mais e não me incomoda mais. Ah, que legal. Então dá para tratar muitas coisas. Agora, como que a alfaterapia ela pode ajudar na descoberta da missão de vida? E se a hipnoterapia ela também ajuda? São feitas as duas coisas juntas? Sim. A alfaterapia é uma hipnoterapia. Só que a alfaterapia existe algumas técnicas naturais, alternativas, que a gente incrementa. Por isso que eu patentei a alfaterapia, tá bom? Então não é apenas uma terapia por hipnoterapia. Por isso que eu falo alfaterapia tem várias técnicas que a gente agrega junto, né? No caso, reiki, música, auriculoterapia, medicina energética, reflexologia podal. Então entra tudo ao mesmo tempo. E aí ela acabou descobrindo. Você fez uma pergunta interessante. Todos nós temos uma nobre missão. Não é à toa que viemos aqui no planeta. E nós não viemos para sofrer, tá, pessoal? Então, foi colocado há muitos anos que a gente veio para sofrer e ser feliz após a morte. Isso não é verdade. Nós viemos para enfrentar todas as adversidades, todos os medos. Então, a dica é o seguinte. Se você tem algum problema, a sua missão é enfrentar esse problema. Né? Eu era extremamente tímido. Na superação da timidez, hoje eu descobri que eu adoro a mídia. Se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro aqui na comunicação. Quando eu entrar de férias, a gente chama o professor Nagai para eu substituir. Se precisar de mim, é só contar comigo. Tá. Eu quero dizer o seguinte, eu era extremamente tímido, depressivo, dores crônicas, gastrite, insônia, angústia, solidão, raiva, ressentimento, ódio do meu pai, tudo isso, dores crônicas. E a minha missão era descobrir como superar tudo isso. Cura disso, né? A cura disso. Essa era a minha missão. Então, uma pessoa que vai morrer com vício de cigarro, obesidade, dores crônicas, você não pode partir com tudo isso. Porque lá do outra dimensão, eu falo porque eu já tive essa experiência, tá? De experiência quase morte, EQM. E quando você morre com um vício, você vai levar o vício para o mundo espiritual. Se você morrer com um tiro na cabeça, você comete um suicídio, você vai levar depressão e mais o arrependimento de ter dado esse tiro. Então, você tem que superar em vida, tá, pessoal? Porque depois da morte, o defunto ali não leva nada. A sensação vai com a espiritualidade, as emoções. Então, são sessões, né, que a pessoa vai fazer e aí ela vai descobrir isso dentro das sessões. E para cada um vai funcionar de uma forma. Tem gente que vai ter facilidade, tem gente que vai levar um pouquinho mais de tempo, né? Uma dica muito fácil para você descobrir a missão é fica pelada, diante de um espelho grande. E olha profundamente para você, olhando nos seus olhos. Você vai descobrir onde está a sua missão. E se vier emoções negativas? Porque às vezes o pessoal está com a autoestima vai lá embaixo, vir um monte. Não consegue se olhar no espelho. Se eu não consigo olhar no espelho, né? Pergunte se uma pessoa pesando 40 quilos sendo peso, olhando para o espelho, vai ficar feliz? De jeito nenhum. Não vai. Ou uma pessoa extremamente magra, também não. Então, quando ela se olha no espelho, ela vai levar um impacto muito grande. Que é um impacto psicológico, emocional, energético, físico, etc. Então, essa é uma das missões. Você tem que olhar para o espelho e falar assim, eu adoro olhar para o espelho. Tem que encarar, né, a realidade. Porque a gente foge muito, né, de tudo. A pessoa está devendo, ela não quer olhar a conta, ela não quer olhar as contas, ela não está feliz consigo mesma, ela não quer olhar no espelho. É comum, né, que a gente vá para a fuga. Fobias, principalmente fobia, depressão e culpa, você carrega a vida inteira. Então você tem que superar. A nossa missão é superar cada uma das adversidades.
superar todos os seus bloqueios. Essa é uma das grandes missões. Tá? Você pode ficar bilionário? Pode, mas só que após a morte você não vai levar nadinha para você, nem seu corpo você não vai levar para o mundo astral. Verdade. Fernanda, e você hoje está trabalhando também com a alfa-terapia, com a parte de hipnoterapia também, né? E como está sendo agora? Está começando, né? Estou começando, né? Cada paciente é uma experiência diferente e nova para mim. É um caso, mas assim, a satisfação que eu tenho após ver o paciente melhor, ver ele feliz, é inexplicável. Ela teve uma experiência logo no comecinho sobre um grupo, né? Foi, exatamente. Conta a história do grupo. A do grupo foi bem legal, porque a minha irmã, ela estava entregando o TCC da faculdade. E foi bem um dia após o curso, o módulo avançado. E eu falei para os amiguinhos, assim, minha irmã se formou em tecnologia de informação, então eles trabalham com desenvolvimento de sistemas. Você imagina que aquelas pessoas que são todas tímidas, né? Aqueles intelectuais que desenvolvem os sistemas. E aí eles iam apresentar o TCC, eram 7, contando com a minha irmã, e eles não conseguiam. Aí eu falei, então vem aqui na minha casa que eu quero ajudar vocês. Como eu já fiz 4 TCCs de faculdade, eu falei, eu vou ajudar vocês. Tira de letra. Algumas dicas, né? De postura, algumas coisas assim. E eles foram na minha casa, apresentaram para mim o TCC, tinha uma pessoa lá que nem segurando o celular, ela conseguia ler o que estava ali para poder decorar o texto dela. Tem gente que trava Eles mesmo. estavam muito tímidos, né? São tímidos e eu falei, não, agora vamos fazer aqui uma dinâmica. Coloquei todos eles em estágio de alfa. Aí eu falei, fui vendo aonde tinha sido o trauma de timidez de cada um. E ali eu fui tratando cada um individualmente. E depois eles se sentiram mais Depois seguros? eu terminei a sessão com eles e falei, agora vocês vão apresentar o TCC para mim novamente. Quando eles começaram, aquela que estava segurando o celular, ela não parava de falar, até excedeu o tempo do TCC. Que legal. E assim, resumindo, ela tirou 9,5 no TCC. Uau, Todos. coisa boa. Eu tratei eles na segunda-feira, na quinta-feira foi a apresentação deles na faculdade do TCC e tiraram 9,5. Nossa, muito bom. Então, gente, a Priscila, né, Germano aí, né, esteve com o professor Nagai para fazer a descoberta da missão dela de vida. Missão de vida, missão de alma, são sinônimos? Sim, sim. É missão de vida, missão de alma, né? Porque a alma, ela continua. Então, eu falo o seguinte, todos nós temos que descobrir a nossa missão de vida. E a alfa-terapia clínica ajuda. Eu vou estar atendendo hoje, inclusive até amanhã, quem quiser fazer essa sessão. O pessoal pode até adicionar no WhatsApp para tirar suas dúvidas. E domingo agora eu estou dando curso de alfa-terapia básica. Você é meu convidado. Obrigado, eu vou professor. estar lá também. Ela vai fazer reciclagem. Vou fazer reciclagem. É sempre bom a gente ter uma visão novamente, né? Aprender um pouco mais. Presencial aqui em São Paulo. Presencial domingo das 8 às 18 aqui na Paraíso. Então, gente, vou passar os contatos para você poder pegar todas as informações e também anote aí o WhatsApp, porque você pode passar também por uma sessão, que pode ser presencial ou online, né, professor? As pessoas mais perto eu falo para fazer presencial, porque o toque é fundamental, né? O tocar no chakra cardíaco faz uma grande diferença. E não só o presencial, principalmente a primeira vez. Agora eu faço o teste online também sem compromisso. As pessoas quando relaxam em 5 minutos, no primeiro 5 minutos, quando ela consegue entrar no estado alfa online, aí é possível fazer terapia online à distância. Perfeito. Eu vou passar, gente, os contatos do professor Nagai para você pedir informações, que dá para tratar várias questões, né? Como a gente viu, a Priscila tratou, né, questão ligada a cheiro, emagrecimento, né, que tinha dificuldade, ansiedade também, missão de vida, insônia. Então era muita coisa, né? Virou uma nova mulher aí, como o namorado disse. E ele já até Priscila. quer casar, hein? Oh, coisa boa. Então, gente, para você falar com o professor Nagai, é nesse Instagram, ó, @NagaiTerapeuta. Mas pelo WhatsApp, você consegue já esclarecer todas as suas dúvidas. O Instagram você segue para ver as dicas dele, a agenda, a programação. E no WhatsApp aqui, ó, é o 1999288 1139. Tá aparecendo aí. Então, repetindo, 1999288 1139. Tem o YouTube também, que é professor Nagai, se inscreva. Agora, professor, vamos falar da água também para a galera? Sim. A água é importante porque quando as pessoas, principalmente quando as pessoas têm o intestino preso, e a grande parte das mulheres tem o intestino preso, né? O intestino fica preso porque a água é ácida. Então, quando você toma uma água alcalina, faz com que o seu metabolismo acelere, equilibrando todo o sistema digestório.
principalmente equilibrando as bactérias do intestino. Fundamental. Aí, gente, tem um videozinho, tá? Para você entender melhor como funciona esse processo da água alcalina. O professor Nagai está aqui com a gente, sempre dando dicas aí para uma vida saudável, bem-estar, né? Para a saúde do corpo, mente, espírito e coração. Roda o vídeo. Olá pessoal, eu sou o professor Nagai, estou aqui na minha casa para fazer um teste do pH da água. Esse aparelho da Wave Global tem a capacidade de transformar sua água numa água medicinal, uma água alcalina, ionizada, antioxidante, pura e também com ozonioterapia. Vamos lá, eu vou fazer um teste com a água da rua, tá? Peguei aqui um punhado para a água da rua e agora a mesma água passando pelo plataforma da Wave Global. Então presta atenção, esse é um reagente que mede o pH da sua água. Água da rua, 3 gotinhas. 1, 2, 3. Muito bem, então é um processo que a gente faz para a gente saber como está a água, né, professor? Que você estava fazendo? Pega a água da torneira, a gente faz o pH e na medição ele vai sair um pH 6, um verde claro. É muito ácido ainda, né? Para ficar neutro, tem que ser verde bem escuro. E a água alcalina tem que ficar de azul claro para azul escuro. Tá. E nesse vídeo ele sai azul escuro. Então de 6 ele vai para 9. E essa mudança do pH de 6 para 9, ele é altamente medicinal. Ele tem poder de tratar 154 patologias, inclusive o câncer. E esse aparelho, quando você liga o botãozinho, ele sai o ozônio. Com o ozônio ele vai para 236. Ele trata 236 patologias. Isso é comprovado cientificamente, inclusive o Dr. La Ribeiro, né, no qual eu já fui aluno dele, o Dr. La Ribeiro ele fala muito a importância do ozônio, inclusive no ozônio na água. E previne também, né? Uma série de males, né? Previne. Um refrigerante, o pH 2, 2,5, extremamente ácido. Então, quem toma refrigerante, além de você engordar, você vai desenvolver, pode desenvolver chance de ter um câncer futuramente. Por isso que hoje em dia tem muitas crianças, adolescentes com câncer e mal sabe que é o excesso de açúcar, excesso do refrigerante. E se a pessoa quiser modificar essa questão da água em casa, utilizar esse aparelho, como ela pode funciona? entrar em contato no meu contato, que eu vou, se eu não puder, eu mando um consultor, vai lá e faz um teste do pH da água, porque a água ele é saudável, mas infelizmente hoje a nossa água está muito modificada, principalmente a água de torneira, né? Tem cheio de cloro, metal pesado, tem flúor, né? Então isso é péssimo. Então tem que ser, o aparelho ele consegue fazer a água ficar alcalina, ionizada, antioxidante, rico em minerais e com ozonioterapia. Professor, tem mais uma pergunta para você aqui pelo Instagram, que é do perfil Mazuki Ellen Paz. Ela diz: olá, tudo bem? Dá para curar traumas de abusos com essas técnicas? É fantástico. A alfa-terapia clínica, você vai descobrir a causa principal. Qualquer tipo de abuso, trauma, insônia, você acaba descobrindo porque está no hemisfério direito. Então, é necessário fazer a alfa-terapia clínica para a superação de todos os seus traumas. Quando você libera esse trauma, aliás, quando a pessoa tem esse tipo de trauma, ela trava a vida dela. A vida não vai para frente, né? Então, tem que ser desbloqueado. Eu tenho vários clientes meus, né, que foram abusados na infância e é impressionante. É uma sessão, 2 no máximo. Muito bom. Professor, quero agradecer muito sua vinda, né, esse bate-papo, agradecer a Priscila também, deixar o convite, né, Priscila, quando quiser retornar aqui com o professor, né, vai ser muito bem-vinda. E também passar novamente os contatos do professor Nagai, porque você pode agendar uma sessão com ele, viu? Então, mais uma vez, o Instagram é o Nagai Terapeuta e o WhatsApp é o 19 99288 1139. Aproveite que ele está em São Paulo, viu? Galera que assiste a gente é de São Paulo, Campinas também, que é relativamente próximo, se organize aí para você poder ter acesso presencialmente. Agora, se não for o caso, gente, aí agenda à distância mesmo, o importante é se cuidar, tá? Então, 19 99288 1139. Professor, obrigado pela vinda, viu? Um bom ano. Eu que agradeço. Só para concluir, pessoal de casa. Problemas quando surgem, é momento de você parar, fazer uma meditação e buscar que o problema já está te ensinando que é sua missão. Então você
descubra. Outro dia uma senhora encontrou a alma da vida dela num acidente de trânsito. Bateu o carro e naquela raiva lá, acabou conhecendo a pessoa e acabou se casando. Então eu falo assim, nada acontece por acaso. Então quando você tem algum problema, pessoal, faça uma reflexão. Às vezes esse problema, Deus está te ensinando que você tem uma nobre missão. Ótima reflexão, professor. Obrigado pela vinda. Você volta aqui com a gente em breve. Eu que agradeço, viu? Se a produção precisar para cobrir um ou outro aí, tá bom? Tamo junto, vamos que vamos. Gente, intervalo rapidinho. Já já tem astrologia no programa, não sai daí.